Com a Semana Nacional da Família, a Igreja quer, mais uma vez, salientar a importância da família que, talvez mais que outras instituições, tem sido colocada em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Por isso, é fundamental um olhar atento dirigido à família, patrimônio da humanidade. O contexto atual exige da nossa ação evangelizadora um profundo ardor missionário para ajudar as famílias a não perderem de vista a sua missão primordial de ser a primeira escola das virtudes sociais, de que as sociedades têm necessidade. A família participa decisivamente no desenvolvimento da sociedade. É o lugar privilegiado para forjar no coração do homem os valores perenes, sejam eles espirituais ou civis. E o que se fazer na Semana Nacional da Família? Para tanto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova o pároco da Catedral, Padre Rodrigo Biso. Padre Rodrigo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, César. Bom dia, professor Mentore. Bom dia. Bom dia ao vereador Emerson, que está aqui conosco também, e a todos os nossos funcionários e radiovintes que nos acompanham nesse sábado, véspera do Dia dos Pais, né, que estamos aí nos preparando para celebrarmos amanhã. Padre Rodrigo, hoje, né, foi formado uma questão nacional, já fala, Semana Nacional da Família. Como que foi escolhido o tema? Desde quando já deu que se dá sequência à Semana Nacional da Família? César, o importante é nós percebermos, quando falamos da Semana da Família, da amplitude ou da dimensão, poderíamos dizer assim, dessa semana. Como acontece, a igreja é o povo de Deus, a igreja então se preocupa com as mais diversas realidades do povo de Deus. E os nossos bispos brasileiros, a CNBB, como nós conhecemos, já de tempo em tempo vem sempre se preocupando com alguma realidade ou dando atenção a algum aspecto que precisa de uma maior atenção. E desde 1992, então os nossos bispos no Brasil decidiram escolher, né, lançaram um projeto de escolher uma semana para que se trabalhasse um pouquinho mais, que se discutisse um pouquinho mais, não vou dizer nem até se discutir, mas se conversar, coisa que hoje em dia para nós tem sido tão difícil dialogar, porque todos querem falar, poucos ouvir, ou às vezes algumas situações que nós estamos envolvidos de tantos problemas, então a gente diz, mas falar mais sobre esse assunto. Então a Semana da Família é um despertar, é um acordar, é um lembrar. Talvez todo ano nós buscamos lembrar sobre um aspecto de refletirmos, de pensarmos a vida de família. Então desde 1992 foi lançada essa semana. Por que agora? Não é? Por que nesse tempo? Porque para a igreja o mês de agosto é o mês vocacional. E dentro das vocações, quando a gente fala de vocação, a gente só pensa vocação de padre, ou vocação, né, sempre a vida consagrada. E não. Se nós falamos no mês de agosto, nós falamos também da vocação à família. A vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, esse compromisso, essa responsabilidade que é um dom de Deus, né? Quando a gente fala Deus, vocação do verbo vocare, chamar, Deus chama para esse dom, não é? O ser pai, o ser mãe, a esta responsabilidade. Deus chama alguém que venha servir de forma concreta ao povo, sendo padre ou uma religiosa. E então, nesse mês vocacional, que nós celebramos também o Dia dos Pais amanhã, foi um momento importante, foi onde a igreja encontrou um sinal para que pudesse se celebrar a Semana da Família. Então, sempre inicia-se no final de semana que se celebra o Dia dos Pais, já que os pais, ser pai é uma vocação, e vai aí nos dias seguintes até o próximo final de semana. Padre Biso, dentro de uma sociedade que põe em contraste a família, que põe em contraste uma série de valores, como trabalhar esse tema, como vivenciar a família? Exatamente. É o que vamos dizer assim, é o desafio de cada semana. Esse ano, o tema escolhido, pensado, é família
a pessoa e a sociedade. Olhando sempre, então nós quando falamos de família, nós não podemos esquecer que a família é composta, e é isso que nós vamos tentar trabalhar um pouquinho esses dias, seja nos nossos encontros, seja nas nossas celebrações, seja em alguns momentos concretos de que a pessoa pode mudar a sociedade. Vamos dizer assim, muito concreto, alguns sinais. Pensando no meu ser, eu que sou membro, a família que é aquele berço de tudo, então a formação, o diálogo com o indivíduo lá dentro de casa, eu, meus filhos, coisa que às vezes não tem acontecido, eu e minha esposa, coisa que às vezes tem ficado difícil, ou eu e meu esposo, ou eu e minha nora, o meu sogro, né? Sempre olhando para a pessoa, a diferença da pessoa que é família, porque às vezes a gente pensava muito família, e quando se falava em família só, casal e filhos, né? E hoje a própria pastoral familiar, a pastoral da igreja, tem lembrado muito para nós que família é o todo. Família é a avó, é o vô, é quem já ficou viúvo, não deixa de ser família, quem é a viúva, todos esses membros que a gente tem que começar a pensar na formação, nas dificuldades que acontecem com essa pessoa, e se a gente pensa na pessoa, a gente consequentemente vem tentando falar um pouquinho transformar um pouquinho a sociedade. Como? Então agora, nós aí falando de pessoa, nós pensamos na nossa catequese com as crianças, então vários trabalhos a gente tem tentado fazer durante essa semana, alguns encontros, algumas conversas, vamos dizer assim, um pouco mais amena. O que você, enquanto filho pequeno, aquela criança de 7, 8 anos, pode estar fazendo, tomando um pouquinho a campanha da fraternidade desse ano, que falava do cuidado com a criação de Deus. Então várias iniciativas dentro dessa semana estão sendo colocadas, a coleta seletiva de lixo, então aí a pessoa pode se conscientizar, a família precisa se conscientizar. Eu, indivíduo, eu, pessoa dentro da minha casa, me enquanto família, vou ter um resultado depois lá que vai mudar a minha sociedade. Então, essas mais várias práticas do indivíduo, esses valores pessoais que nós estamos perdendo, que depois, enquanto família, respondem na sociedade. E assim também acreditamos que seja na questão da violência, né, que tem tomado tanto, ou mesmo questões delicadas, tristes, mas que nós precisamos, não podemos nos esquecer da questão da questão de drogas, né? Não adianta muito nós olharmos lá, quando a gente fala da família, não é para ficarmos em valores engessados, né? Que às vezes pensa que falar de uma semana de família é engessar valores. Olha, é casar, é não casar, é aquela pessoa separada. Não, pelo contrário, é tentar olhar com carinho quando nós falamos de família, tentar olharmos com os olhos de Deus, que sempre foi em favor, sempre tentou buscar aquele mais injustiçado, ou aquele que está à margem, ou aquilo que a gente pode estar dando, seja uma palavra, seja uma atenção. Esses tempos eu tenho dito assim, as pessoas muito, tenho encontrado, muito mais do que às vezes ouvirem, elas querem ser escutadas, né? Às vezes aqui nos encontros que eu tenho aqui na catedral, ou nos atendimentos que a gente faz, encontrando-se aí nos nossos horários, muitas vezes eu fico ali tempo, e as pessoas querem falar, querem um ombro, então aí você vai conseguindo naquele momento ir tocando a vida daquela pessoa, e depois isso faz uma grande diferença quando nós falamos aí pelo respeito à sociedade. Podemos dizer, padre, que é discutir a família na sua glória e nas suas dificuldades. Sim, discutir a família nas suas glórias e nos momentos, não é, que são tão significativos do estar em família, e também naquelas realidades, naquelas dificuldades que ela tem. A Semana da Família não é só para ficar olhando
nem só problemas, né, como a gente diz, não só olharmos a família e falarmos, nossa, é um caos, está tudo terminado. Pelo contrário, quando nós nos encontramos com muitas pessoas, como é significativo tantas reconciliações que acontecem, tantos sinais que acontecem ainda dentro desta obra de Deus, né? Isso que é importante nós destacarmos, que a família é um grande dom, é um grande sinal, embora também com as suas fragilidades, como fragilidades essas, dificuldades essas, que depois se refletem na sociedade. Padre, o senhor chamava a atenção da necessidade hoje do ser humano falar, né, desabafar. Ele tem essa necessidade de estar desabafando. E às vezes não consegue, dentro da própria família, mais ter essa harmonia de contato. Está se perdendo um pouco aquelas visitas, né, de família. Parece que hoje ir na casa do outro parece que até um incômodo em si. Vai acabar incomodando, vai acabar... Enfim, o senhor deve sofrer no sentido, como líder religioso, mais a fundo essa presença dessa dificuldade de harmonia de relacionamento, de discussão, vamos dizer assim. O que será? O que leva a isso? O senhor tem alguma coisa mais atópica a isso? Eu acredito que é a rapidez da nossa realidade de mundo, né? As pessoas costumam, eu acredito, as pessoas costumam dizer muito, virou um chavão, né? Por exemplo, nós mesmos, todos nós, nós não temos tempo, ou parece que o tempo diminuiu, né? Mas o relógio continua ali no mesmo sistema, nada diminuiu, mas nós a cada dia vamos tendo mais coisas, e mais coisas nos cobram, e mais coisas apareceram. É um pouco diferente, às vezes a gente não percebe, nós que estamos, embora numa cidade não tão grande, mas de um certo porte, quando nós estamos aqui falando de uma jabuticabal, ou quando nós aí vamos aumentando, eu até digo assim, uma diferença muito de quem vai visitar o Nordeste às vezes, né? Que às vezes a gente passa por lá e vê, tirando as capitais, porque às vezes a gente fala visitar Nordeste, mas visitar as capitais, né? Mas indo e ver aquele pessoal ainda sentado na porta de casa, ou quando a gente consegue ir para algumas cidades um pouquinho menores, então ainda se tem aquela tranquilidade. Parece que a vida demora a passar, né? Exatamente, tem tido um pouco. Quando eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que vieram do Nordeste, aqui inclusive para Jaboticabal, o ano passado, o ano retrasado, e conversando comigo, nada de particular, mas aí dizendo um pouco como era lá, e depois quando chegaram aqui, quando começam a se envolver com o dia a dia daqui, com as coisas que tem a fazer, e um que convida para lá, e outra coisa que a gente pega para cá, e aí as pessoas dizem assim, bom, mas lá não se tinha tanto nem no que se apegar. Então vamos dizer assim, por isso que o Evangelho fala muito, né? Felizes são os pobres, porque a realidade de pobreza é a realidade de desapego. Então não tinha muito o que se apegar, então com facilidade se via Deus. Nós às vezes nos apegamos em muitas coisas, em muitas atividades, e aí nós temos muitas sombras começam a aparecer, e aí a gente tem um pouco mais de dificuldade para ver a Deus. Essas sombras que aparecem, consequentemente, tocam a realidade de família, né? Esse ano eu trabalhava um pouco em alguns grupos com os pais, encontros, em vez de nós fazermos encontros durante o ano todos na catedral juntos, então eu separei encontros pequenos, né? E turma por turma, ou 2, 3 turmas, para poder ter o contato com os pais, para poder falar um pouquinho mais, para até ouvir um pouquinho mais os pais, né? E aí nós dizíamos, eles mesmos retratavam essa experiência de, quando a gente falava de oração, de um diálogo, como é difícil parar um momentinho para estar junto, seja até para comer, seja até para fazer uma oração junto, como por exemplo, falava, oração ninguém está falando que é 1 hora, 10 minutos, 15 minutos num domingo de manhã, que faz a diferença.